Vamos estar resolvendo algumas questões hoje na aula, né, sobre ótica, questões aqui que caíram no Enem, que vocês podem estar aí, de alguma forma, fazendo análise, né, se preparando, porque logo penso eu que muitos aqui vão fazer a prova do Enem, para ingressar numa universidade federal. Bom, vamos dar uma analisada nessa primeira questão que eu coloquei aqui para vocês. Ela fala assim: ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por um intervalo de tempo. E o próximo, situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentre as suas particularidades, também pode se comportar desta forma. Analisando essas três figuras, o que nós percebemos? Você tem um orifício, né, uma abertura maior. Quando você tem uma abertura maior, a luz ela vai se propagar na primeira figura que eu estou observando em linha reta, vai passar pelo orifício com maior facilidade, porque é grande, né, o buraquinho lá. Então, quanto maior a abertura, mais fácil para essa luz passar. E aí, seria a nossa primeira análise nessa primeira figura aqui, ó. Então, a abertura aqui está sendo maior. Agora, se vocês observarem na segunda, que eu vou colocar um 2 aqui, observa que o orifício, ele diminuiu de tamanho. Então, o experimento está sendo feito e eles estão mexendo no tamanho desse orifício. E aqui eles chamam de buraco, né? Então, o buraco na primeira figura ela está maior, na segunda você já vê uma redução, né, importante, e na terceira figura você percebe que está praticamente fechado. Mas o que ele quer chamar a atenção sua? Que ambos os casos, a luz continua passando por esse orifício. Às vezes o aluno tem a visão de que aqui, talvez, na terceira figura, o aluno pode pensar que ele não vai conseguir passar, né, porque o orifício está menor. Mas a luz se propaga, sim, né, e ela consegue vencer esse obstáculo, que para ela, essa fenda mais, esse buraquinho, né, entre aspas, menores, que a gente, né, pode chamar de fenda, ela diminuiu, mas a luz consegue continuar a sua propagação pelo um efeito óptico, que nós chamamos, quando a luz consegue vencer uma barreira, um obstáculo que está à sua frente, nós chamamos de difração luminosa. Então, perceba que ela começou a formar franjas. Olha, circulares, você está tendo aqui a trajetória da luz de forma diferente, né? E esse processo, ele é chamado de difração. Por quê? Porque a luz que está saindo daquela lâmpada conseguiu vencer o obstáculo que estava na frente dela e continuar o seu percurso. O obstáculo que estava na frente dela seria a fenda está menor, mas mesmo assim, a fenda estando menor, ela conseguiu passar pela fenda e continuar a sua trajetória. E a alternativa, nós temos alternativa para essa questão, e a alternativa ela deve vir falando isso para nós, que a luz, ao se propagar, sofreu uma difração luminosa, né? E aí vai ser a nossa linha de raciocínio para marcar a nossa alternativa correta, certo? Então, vamos ver as alternativas que a questão nos traz. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Qual texto? O que nós analisamos, com as figuras, certo? Então, a letra A. Ao se esconder
Atrás de um muro, um menino ouve a conversa dos seus colegas. Por quê? Eu não sei se vocês perceberam, no texto anterior ele fala que, olha aqui, que o som, dentre as suas particularidades, também podem se comportar da mesma forma que a luz. Gente, a luz, ela é uma onda, né? Ela pode manter a sua trajetória no meio material ou no vácuo, por ela ser onda. Mas o que ele quer chamar a atenção é que esse comportamento, o som consegue também fazer. Qual comportamento? Processos de difração. O som, que é uma onda mecânica, ela consegue também vencer um obstáculo e difratar. Por isso, e a questão menciona, vamos supor aqui, eu vou desenhar bem aqui em cima para você aqui. A gente tem um muro, aqui do meu lado esquerdo, tem uma pessoa, vamos colocar duas pessoas conversando, do lado esquerdo. Do lado esquerdo aqui, eu tenho duas pessoas conversando, e do lado direito eu tenho uma. E essa uma pessoa que está aqui do lado direito, ela consegue ouvir os outros conversando. Por quê? Porque o som, ele está sofrendo o processo de difração, ele está vencendo o obstáculo e chegando na pessoa que está atrás do muro. Então, você consegue ouvir que as pessoas estão conversando. Às vezes, você não consegue identificar a dicção correta, o que elas estão falando, mas você consegue ouvir aquele ruído, né? Então, na letra A, ela fala isso: ao se esconder atrás de um muro, o menino ouve uma conversa de seus colegas, e realmente isso é verdade, né? Então, a alternativa nossa aqui, já de cara, já seria a letra A. Letra B: ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Aqui não é vencer obstáculo, aqui é reverberar, é voltar a onda para você, né? Então, não seria. Letra C: ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-la pelo ar. Não, aqui não tem nada a ver, porque aqui você tem o som se propagando no meio material, que seria as linhas de ferro, né? Então, não tem sentido. Aí ele não está vencendo um obstáculo. Assim, aqui só o som está se propagando no meio material, por isso que ele está conseguindo ouvir. Letra D: ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que aquela que a faz, o que é chamado de efeito Doppler. A questão não relaciona ao efeito Doppler, né? Então, a letra D também não é. Letra E: ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Isso aqui é outro fenômeno que não é difração, que é chamado de interferência de onda, né? Ela consegue quebrar. Não é interferência de onda, é ressonância. Eu falei porque as coisas aqui. Ela é chamada de ressonância. É a hora que tanto a cantora e a taça atingem uma mesma frequência sonora igual e que consegue aí, pela igualdade de frequência, quebrar a taça. Então, a letra E seria ressonância, né? Então, não é difração, né? Então, a nossa alternativa correta aqui seria a letra A, tá? Então, a alternativa nossa para a questão 1 é a letra A. Seguindo, segunda questão. Perceba que essas questões, elas estão grandes, né? Elas são extremamente grandes. Texto enorme que você tem que analisar o que ele está falando do texto, né? As imagens abaixo correspondem a um acessório de segurança para quem tem
e transportar um bebê na cadeirinha no banco de trás, o espelho retrovisor para o bebê, para que os pais possam ver o filho sentado na cadeirinha, fixado no banco, no banco traseiro e de costa para os ocupantes dos bancos da frente do carro. O espelho deve ser fixado no encosto da cadeira ou da cabeça do banco traseiro, de frente ao bebê. Certo? Assim, os pais, ao olharem para o espelho retrovisor interno do automóvel, poderão ver a imagem refletida do bebê. O princípio óptico geométrico que permite que esse seja possível é: bom, os pais conseguem ver o bebê porque o feixe de luz bate no bebê e volta para os pais. Isso aqui para nós é chamado de reversibilidade dos raios. É quando o raio ele vai ser refletido numa superfície espelhada, ele vai voltar para o objeto e manter sua trajetória em linha reta, chegando nos olhos do observador. E no caso, os olhos do observador aqui é os pais que estão olhando lá no retrovisor, certo? E então, a nossa alternativa certa, correta para nós seria a letra D, reversibilidade dos raios, né? Raio bate, volta no objeto e vai seguir seu trajeto em linha reta. Então, questão fácil, não tem muito o que ser difícil nessa. Então, aqui, a alternativa correta, a letra B. Vamos para a questão 3, né? No meio homogêneo, transparente, a luz se propaga em linha reta. Essa propriedade pode ser evidenciada pelo fenômeno de eclipse solar, eclipse lunar, formação de eclipse. Toda vez que você tem um eclipse solar ou lunar, você percebe que os raios solares eles vão se propagar em linha reta. Isso é uma comprovação nítida de que a luz ela pode se propagar em linha reta. Então, seria aqui a nossa linda, maravilhosa alternativa letra A, certo? Espero que ficou claro, né? Se não ficou, vocês podem estar aí tirando dúvida comigo, certo? E até a próxima aula, se Deus quiser.